A todas e a todos, a todas, muito bem-vindas. Nós somos a Analética, Instituto de Educação e Cultura. É um espaço que nós estamos criando há algum tempo, onde professoras, professores possam desenvolver as suas atividades, produzindo conhecimento de qualidade e criando uma comunidade de construção de conhecimento. Hoje nos brinda, vocês, cada um é muito bem-vindo sempre a participar. Nós temos a comunidade no WhatsApp, as redes sociais, YouTube. Estamos fazendo programas ao vivo no YouTube, então todos e todas são muito bem-vindos, não só a assistir, curtir, compartilhar, o que já ajuda muito a comunidade, mas também a oferecer propostas, pensar cursos, tanto gratuitos quanto pagos, né, pensar outras atividades de produção de conhecimento. Estamos muito abertos a poder configurar essa comunidade. Então, você é muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje, quem nos brinda com uma atividade é a grande amiga Ofélia Marcondes e o grande amigo Wagner Pereira, e eles são estudiosos de Leopoldo Zéa. É um filósofo latino-americano pouquíssimo lido, pouquíssimo conhecido em nossas terras brasileiras, e que tem uma contribuição ímpar, sui generis, aí para a nossa filosofia latino-americana, para a filosofia no Brasil, qual eles vão falar um pouquinho mais, né, algumas dessas contribuições, né? Então, Wagner, Ofélia, muito bem-vindos, muito obrigado mesmo por vocês estarem com a gente. Vocês são também analética e ajudam a configurar essa comunidade. Eu deixo a palavra com vocês e bom evento para nós e estejamos por aqui. Obrigada, Hugo. Vou falar primeiro porque sou mulher e mais velha. Oi, Bárbara, oi, Wagner, demais colegas que estão aqui. Vi que tem alunos nossos lá do Instituto Federal de São Paulo. Obrigada por acompanharem o que está sendo proposto. Eu e o Wagner fomos provocados, né, Wagner, a conversarmos um pouco sobre Leopoldo Zéa hoje, porque lá no grupo da Analética apareceu, né, Wagner, uma conversa assim, porque o Zéa disse, eu falei, opa, Zéa disse? Vem aqui, vamos ver o que o Zéa disse, né? Então a gente foi meio provocado, assim, entramos na conversa e aí surgiu a ideia desse nosso bate-papo de hoje. Então, é um prazer enorme estar aqui, agradecendo muito ao grupo aí da Analética, né, principalmente Hugo e Bárbara, e um prazer estar aqui falando com o Wagner, que já é um colega com quem a gente vem mantendo uma interlocução sobre o Zéa. Eu vou passar a palavra um pouquinho para o Wagner, e aí a gente discute aí algumas coisas. Bom, então, boa tarde a todos, todas, todes. Ofélia, muito obrigado. Analética, obrigado pela provocação. E foi bem isso, né? Jogar, então Zéia. Não, como assim Zéia? Peraí. Vamos... E como a gente não foge da briga, né? Nós, como bons zeanos, bons latino-americanos, tá no sangue quente. E é primeiro que é um prazer imenso poder estar no espaço do Analética com alguns colegas da FIO. A Ofélia falou de alguns alunos, companheiros do Instituto Federal. Eu estou vendo aqui também alguns alunos e ex-alunos do ensino médio, né? Eu vi alguns nomes, o Paulinho já me provocou ali também, me chamando de velhinho, a resposta digna virá depois. E é um prazer imenso poder estar também conversando com a Ofélia, que é uma pessoa, uma amiga, né, de conversa sobre Zéia, participou da minha banca de mestrado, enfim. É um prazer e uma honra sem tamanho. Ofélia, você não tem noção, né, de como o coração palpita, de verdade. Uma brincadeira que nós fizemos na FIO, conversando com o Duda, né? Nossa, você vai falar com a Ofélia? Cara, tô dividindo a mesa com a Ofélia, olha que louco. Isso é muito legal, né? E esses espaços que somente lugares como a Analética podem proporcionar, que são espaços onde a balbúrdia, a marginalização e a barbárie não são barbarizados nem marginalizados. Na verdade, estamos aqui para isso. E aí agora eu devolvo a palavra para quem mulher, é mais velha, inclusive academicamente,
Exagera academicamente, vamos deixar bem claro. Eu só queria, Hugo, não sei se é possível, só queria mostrar a fotinha do Zé para a gente começar, pode ser? Eu preparei aqui um slidezinho com a foto dele para compartilhar, mas acho que eu não posso, né, compartilhar. Pode sim. Espera aí que eu já te dou o poder. É tudo que a gente quer, né, Wagner? Nossa, que a gente mais busca, né, se apropriar desse poder e poder, através desse lugar marginal e barbarizado, podemos... Olha, eu vou só, rapidinho, Wagner, para a gente... Eu gosto, esse meu jeito professoral, né, a gente não abandona, né? A gente acaba gostando de mostrar algumas coisinhas, né? Não sei se vocês conseguem ver, porque quando eu apresento eu não tenho mais acesso ao vídeo, né? Tudo ok, Ofélia. Estamos vendo, sim, a capa do discurso. Então, a gente vai hoje, né? A proposta que eu e o Wagner pensamos é conversar um pouco sobre o discurso Desde la marginación y la barbarie, do Leopoldo Zea, senão minha professora de espanhol briga comigo. Ele foi publicado, então, aqui em espanhol em 1988, né, no México, e em 2005 os colegas fizeram uma tradução para o português, né? Então, o que a gente tem aqui é a capa do livrinho em espanhol e a capa do livrinho em português, né? Eu tenho o meuzinho aqui em português e tenho o meu PDFzinho aí em espanhol. Bom, o Zé, esse senhor simpático, né? Ele nasceu em 1912 e morreu em 2004. E eu brinco porque quem me apresentou o Leopoldo Zea foi o professor Antônio Joaquim Severino, né, lá na Faculdade de Educação da USP, quando eu quis entrar no mestrado, e ele falou, olha, só se for para estudar um filósofo latino-americano. Eu falei, estou dentro, né? E aí, então, ele me apresentou o pensamento do Leopoldo Zea, e ele já havia falecido, o que para nós é uma sorte, né? Porque a gente estuda uma obra já fechada, porque os colegas que estudam filósofos vivos estão sempre tendo que correr atrás das novas publicações, né? Então, quando eu comecei a estudar o Zea, ele já já havia falecido, né? Ele teve toda a sua formação na Universidade Nacional Autônoma do México, e onde ele também trabalhou. E é importante a gente pensar que o Zea, ele é o primeiro filósofo, e eu tenho maior tranquilidade para dizer isso, né, que começa a discussão sobre a questão da libertação em termos de filosofia de uma forma um pouco mais sistemática, né? E a gente vai ter na obra do Leopoldo Zea uma filosofia da história. Eu tinha um colega que dizia que ele fazia uma história da filosofia e uma história da América, né? Esse colega sempre debate isso comigo, mas eu insisto em dizer que o que a gente tem nas obras do Zea é uma filosofia da história, né? Ele está olhando para a história, mas ele está querendo compreender como é que o pensamento vai se constituindo, como é que ele vai dizendo sobre si. E há algumas categorias muito importantes no pensamento do Zea. Eu estou fazendo esse panorama, Wagner, depois você me corrija, né, no que for necessário, mas no sentido, porque eu não sei quantas pessoas aqui hoje conhecem esse filósofo, né? Então eu resolvi fazer esse apanhado. E eu gosto muito de trabalhar com a categoria circunstância, né, que eu acho que é uma categoria muito importante no pensamento dele, e procuro trazer o pensamento do Leopoldo Zea
para a educação, porque o meu mestrado, o meu doutorado são justamente em filosofia da educação, né? E o pós-doutorado também. Então, eu sempre olho para esses filósofos, mas procurando compreender a educação, compreender o fenômeno educativo, como é que vai se dando esse processo. Bom, e o Sea, né, ele vai dizer o seguinte: todo homem há de ser centro e, como tal, expandir-se através da compreensão de outros homens. Eu sempre gosto de trabalhar essa afirmação dele, porque justamente aqui a gente vai começar a discutir por que marginalização e por que barbárie, né? Se o ser humano é o que há de ser centro. Se há de ser centro, por que marginalização e barbárie? Então, esse ponto é bem importante, do meu ponto de vista, para a gente discutir essa questão no pensamento do filósofo, né? Uma outra questão que eu trabalho bastante é a questão da identidade. Eu gosto muito de trabalhar a ideia de mestiçagem no Sea, né? Eu sei que há críticos disso no pensamento dele, no sentido de que para o Brasil não deveria mais caber essa discussão mestiçagem, porque a gente acaba enfrentando um diálogo aí com o Gilberto Freire, enfim, com Darcy Ribeiro, mas de qualquer forma, quando eu pego a obra do Sea, é muito importante compreender essa categoria mestiçagem, entender que o Sea está querendo compreender como é que se dá a construção de uma identidade desse ser humano forjado na América Latina, né? E aí eu digo o seguinte, que a busca da identidade de um povo, e trago o Sea, é a tentativa para salvar homens e povos do nada do ser e do não existir, problema de identidade que se esboça e se esboçou para homens e povos conscientes de sua marginalização. E a gente vai entrar numa terceira categoria fundante, que é justamente tomada de consciência, né? Em que medida eu sou o centro dos processos, mas como esses processos me colocam à margem. E como essas categorias vão sendo compostas de modo a enxergarem certos seres humanos como bárbaros. Olhar para si mesmo como um valor humano, reconhecendo-se num mundo que também é o seu. Porque o Sea, quando fala de circunstância, ele fala de 3 esferas. Há uma circunstância pessoal, essa da subjetividade, dessa nossa vida, né, individual, no sentido de que eu sou a Ofélia, está aí o Wagner, está aí a Bárbara, né, que são essas circunstâncias individuais, pessoais. A gente tem essa circunstância social, que são esses nossos grupos, né, nos quais nós estamos inseridos, e são grupos que vão sendo ampliados, né, da família para o Estado, e, por fim, nós somos parte de uma grande circunstância chamada humanidade, que, no frigir dos ovos, é a circunstância histórica, né, porque não é só uma humanidade no sentido de conjunto de seres humanos, mas humanidade nesse sentido ampliado, histórico, porque para o Sea não existe o passado, o presente, o futuro, né? Nós temos uma dimensão temporal no sentido de passado, presente e futuro. Então, na obra dele, vocês vão encontrar passado, hífen, presente, hífen, futuro, que é importante para a nossa compreensão do sentido de humanidade. Então, a nossa provocação, né, quando eu vou interromper aqui a apresentação, que era mais para mostrar a carinha do filósofo, né? Então, quando eu e o Wagner nos sentimos provocados lá no grupo de WhatsApp, né, foi no sentido de abrir um diálogo sobre o discurso desde a marginalização e a barbárie. Né? Quando fomos provocados, alguém falou de logos, né, lá na mensagem no grupo. Aí eu falei, opa, então vamos falar de logos e verbo, né, que eu acho que são as duas questões aí importantes
no capítulo 1, logo de cara, do discurso desde a marginalização e a barbárie. Então, eu vou passar a palavra para o Wagner, para ele também falar um pouco aí das questões dele, e depois eu abordo um pouco sobre essa questão do logos e do verbo. Eu vi que tem coisas aqui no chat, deixa eu ver. Ah, sim, quem está estudando Dussel, se prepara, viu? Porque vai longe. Porque, ó, o Dussel está sempre ali produzindo. Então, eu vou passar a palavra para o Wagner. Obrigado, Ofélia. Não, aí eu vou pegar o gancho nisso, né? E o Dussel não para. E quando ele começa a ele fala assim, olha, eu disse aquilo, mas esquece. Na verdade, eu quis dizer outra coisa. E estudar Zéia é uma tarefa que, inclusive, a Ofélia escreve na dissertação de mestrado dela, né? A gente lê e não lê Zéia. Primeiro porque quase não tem material no Brasil. Quando me apresentaram Zéia, isso foi na graduação, do Daniel Pansarelli, que foi meu orientador lá, meu orientador foi no mestrado e hoje é no doutorado. Ele justamente foi o livro, o Filosofia Sem Mais, que nessa edição que a Ofélia mostrou, a edição brasileira, essa que nós temos, tem as duas. Tem o discurso desde a marginalização e a barbárie, que eu vou começar a chamar só de discurso, a gente já está muito íntimo, né? Chama só pelo apelidinho. Então tem o discurso e tem o Filosofia Sem Mais. Eu comecei pelo Filosofia Sem Mais e depois fui para o discurso desde a marginalização e a barbárie. E, gente, o Zéia, ele, dentro dessa biografia dele, uma coisa que eu acho importante, porque ele vai falar de um fazer filosófico que não é só acadêmico. Isso é uma das coisas que também me atraíram muito na obra zeana. Ele foi educado por que agora é o que eu tenho trabalhado no doutorado, né, as influências de Zéia, né, os filósofos que formaram Zéia, e um deles, que foi não lembro agora se foi Samuel Ramos ou Antônio Caso, ele vai dizer, nossos filósofos não são filósofos de gabinete, são filósofos que estão na sala de aula, filosofia enquanto educação, enquanto uma pedagógica, que a Ofélia trata na dissertação dela, e uma filosofia de rua, então nossos filósofos estão na rua. É uma filosofia da prática, uma filosofia da ação, que ele anuncia no Filosofia Sem Mais, de 69, que é quando ele... É daí que abre as portas, eu também falo sem medo, eu concordo e corroboro com o que a Ofélia falou, ele está ali nessa base da filosofia da libertação. E quando ele afirma, respondendo a Salazar Bondi, que existe um processo de apropriação, então nós podemos nos apropriar dessa fala, nós podemos nos apropriar de um filósofo, só que eu não posso ficar repetindo, eu não posso jurar pelo filósofo. José, em um texto dele, ele fala, eu não juro por nenhum filósofo. Tanto é que é outra dificuldade, que ele em si mesmo ele é uma enciclopédia, ele vai jogando. Os textos, a primeira vez que eu ouvi falar de um filósofo africano foi num texto do Zéia. Falei, nossa, tem filósofo africano? Que doido. Tem, o Zé que me apresentou o primeiro nome de filosofia africana. E assim, não é maldade que eu vou falar. Ainda bem que ele não está aqui, porque ele já, em vida, ele deixou 2.971 textos escritos, entre livros, prefácios, artigos. Ele foi um filósofo, aí dentro da biografia dele, que é importante, não tem como desvincular a biografia do filósofo. Além de filósofo, ele também ele esteve envolvido com a política, ele foi do PRI, Partido Revolucionário Independiente do México. Ele assumiu cargos no governo, assim como os antecessores dele, os professores dele também fizeram. E ele abre a cultura mexicana. E com isso, quando cada país que Zéia visita, levando uma exposição sobre cultura mexicana, que ele trabalha. Dos textos dele, ele vai falar sobre a educação mexicana, ele vai falar sobre o ser do mexicano. Quem é esse indivíduo mexicano? Quem é esse ser que se constitui, né, nesse lugar que eu chamo de México? E aí ele amplia. Quem é esse ser que se constitui? Essa identidade que faz com que eu me veja latino-americano, ele mexicano, eu brasileiro, uruguaio. Quem é esse? E é muito interessante que nessa construção, que ele parte dessa regionalidade, né, dessa visão do ser mexicano, que é uma provocação que ele recebe dos orientadores.
eu acho que é por isso que a gente aceitou essa provocação, Félix, porque a gente vê o Zéia, alguém provoca ele vai lá, escreve, pesquisa e faz, né? E a gente carrega um pouco disso. Ele é provocado por José Gaós, o orientador dele, que é um espanhol, que foi aluno de Ortega Gasset. Então, nós vemos, por exemplo, essa influência da categoria circunstância. É uma apropriação. José Gaós, Ortega Gasset, no livro Meditaciones de Quijote, a minha pronúncia está uma porcaria, tá? Meditaciones de Quijote, ele tem uma frase que fala sobre a circunstância. Eu sou eu e minha circunstância. Se não salvo a ela, não salvo a mim. E é dessa apropriação que Zé vai desenvolver a sua categoria circunstância, que é a sua circunstância mexicana. E essa crítica que tem a outra categoria, que é a mestiçagem, ela tem uma outra questão. Por isso que a biografia do filósofo é importante. Zé estava falando a partir de sua circunstância, então é importante pensar em mestiço, essa ideia da mestiçagem. Por quê? Porque no processo da Revolução Mexicana, nós tínhamos, o que está nos textos deles, o índio, né, o nativo índio, eu vou dizer como está no texto, o índio, o negro e o mestiço, que é este que não se reconhece nem mexicano e nem europeu. Aí vem a pergunta, quem que eu sou? O que sou eu que não sou europeu, porque não estou lá e não vivo essa cultura, inclusive uma cultura que entra em decadência na leitura de Zé na década de 40, principalmente com a Segunda Guerra Mundial, e quem sou eu que não sou mais o nativo, não sou o índio? E aí ele começa essa provocação. Eu sou um mestiço, então por isso a categoria é muito importante. Nós temos uma leitura de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Tal, uma leitura brasileira, mas na circunstância mexicana ela é fundamental para poder entender o que é, inclusive, este filósofo. E ele vai desdobrar essa tomada de consciência. E aí eu acrescento uma categoria que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, que vem com a ética que Zéia trabalha, que é a responsabilidade. Porque quando se vê, numa dada circunstância, mestiço, então, nessa busca pela identidade, e toma uma consciência, existe também uma responsabilidade, você passa a ser responsável, e essa responsabilidade é uma ação libertadora. Dentro da filosofia da ação, é uma ação onde você se liberta e liberta o outro, você é responsável por isso. Você passa a ser responsabilidade por esta sua circunstância, que tem essa característica, passado, presente e futuro. Quando eu estou aqui, e eu acho isso belíssimo, porque nós encontramos isso hoje, eu vou fazer uma abertura, para a gente tentar contemporaneizar, e aí assim, eu tenho que ser fiel ao que o Zé fala, eu tenho que me apropriar da filosofia dele e ler a minha circunstância. Quando hoje nós vemos, por exemplo, na filosofia africana, a questão da ancestralidade, eu sou responsável por isso, é o passado, que está em mim, eu sou responsável por este momento que sou eu. Então é ancestralidade, o meu passado, o meu presente, que eu estou usando a filosofia africana, tá? Para a gente poder fazer um paralelo. Quando eu me vejo hoje, eu me vejo também o ancestral do futuro. Então, é esse ser humano que Zé está falando. Isso ele já vinha falando lá na década de 40, 50, 60 e produzindo o tempo todo, mesmo na sua vida política. E aí, quando chega na década de 80, ele vem com um discurso desde a marginalização e a barbárie, porque é um processo de marginalização que começa nos processos de colonização. E ele vai fazendo essa leitura. Ele vai fazendo essa leitura de um ser que é marginalizado e barbarizado. Mas ele está num lugar. É por isso que o título, e aí eu vou fazer a provocação do título e vou devolver para a Ofélia. O título da obra é, por si só, uma imensa provocação, e aí fica, quem tiver aqui com dúvida do que trabalhar no mestrado, fica a sugestão de trabalhar o título da obra. O título, por si só, ele já é uma provocação desse processo de marginalização e construção de bárbaro e de marginal, que nós temos até este exato momento que nós estamos conversando. Ofélia. O Wagner, a gente acaba virando meio discípulo mesmo do Zé, né?
provoca um, provoca o outro, é provocado e assim vai, né? Uma questão que eu acho importante que o Wagner levantou é a questão da própria filosofia. Quando em 69, né, o CEA publica a filosofia latino-americana como filosofia pura e simplesmente, né, que ele está respondendo ao Salazar Bondy, porque o Bondy ele vai falar que o Salazar Bondy ele vai falar que não é possível a gente fazer filosofia latino-americana porque a gente sofre aí influência europeia, etc. e tal. E o CEA vai discordar frontalmente, até eu estou produzindo um pequeno texto justamente nesse processo de comparação novamente. Eu sei que pode parecer até um pouco desgastado, né? Mas, de novo, vai falar dessa disputa, entre aspas, né? Porque o Bondy e o CEA se conheceram, conversaram, enfim. E o CEA vai falar o seguinte: nós somos seres humanos de carne e osso, e quando estamos diante de nossas circunstâncias que exercem sobre nós uma problemática, nós somos obrigados a fazer filosofia, né? Nós somos obrigados a pensar a nossa circunstância. Então, o CEA vai falar assim: nesse exato momento, nós já estamos fazendo filosofia. Então, eu não preciso me ancorar num sistema eurocentrado para fazer uma filosofia. Eu acho que quando eu me deparo... Vejam, eu fiz a faculdade de filosofia, eu fiz o bacharelado, né, na FEFELESTE, lá na USP. E a gente estuda Platão, Aristóteles, Agostinho, Aquino, Nietzsche, Kant, Hegel e assim por diante. E a gente não estuda CEA, Dussel, Salazar Bondy, nenhum desses caras. Foi lá na Faculdade de Educação com o professor Severino que eu me deparei com essa possibilidade. E quando eu fui ler o CEA pela primeira vez, né, eu fiquei muito impressionada, porque ele vai falar o seguinte: a filosofia tem um papel pedagógico, é como se a gente fosse retirar os escombros para ver o que está naquele lugar, naquela circunstância. Muito diferente de uma filosofia em que o filósofo usa uma luneta e fica procurando como se os astros existentes, né? Lá no positivismo no México, né, na obra do CEA, lá na introdução, quando ele vai falar do papel do filósofo, ele vai falar, é isso, maravilhoso. E ele vai falar justamente desse papel do filósofo, né? O filósofo, ele tem um papel pedagógico, nesse sentido de colocar a nu as questões da sua circunstância. Só que, para isso, ele vai necessariamente discutir a questão da identidade, porque eu não me vejo natural desta terra, eu não me vejo europeu, como o Wagner falou, então eu sou quem? E eu gosto muito da obra dele, América como Consciência, né, que é um aprofundamento do artigo dele em torno a uma filosofia americana, que ele vai justamente começar a falar da tomada de consciência e da responsabilidade que isso nos traz. E por isso que quando a gente abraça discutir a filosofia latino-americana, a gente não larga mais, porque a gente se sente, né, chamado por essa responsabilidade de compreender essa realidade, que é a realidade de um povo oprimido. Quando o Leopoldo Sea fala, por exemplo, em assimilação, em superação do passado, né, ele está falando numa superação dialética, ele está falando no sentido de que é preciso emancipar-se. Só que é uma emancipação no sentido dessa tomada de consciência de quem somos. Não somos nem aqueles povos originários e nem somos o europeu, né? Então, a gente vai fazer um trabalho no sentido de construção dessa nossa identidade. E aí é que a gente vai entrar no discurso, né? Que eu acho que é
bem importante. O CEA viajou bastante, foi para a Rússia, né? Foi super bem recebido lá na Rússia. Aí ele fala que ele não é marxista, né? É bem interessante o diálogo dele quando ele está lá na Rússia. Ele fala, não, mas eu não sou marxista. Não, mas você não pensa assim, professor? Penso. Então você é marxista. Não, mas veja bem, não é bem assim, porque tem a questão, né, do método e tal. Então, o CEA, ele tem essa preocupação de se manter muito fiel a um pensamento que ele vai chamar de original, não de original no sentido da genialidade, mas original no sentido de ser o pensamento que dialoga com a circunstância, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais aqui, Wagner, já te passo a palavra. Então, o ser humano para o CEA, né? Toda vez que a gente vê homem aí na obra dele, né, ele está fazendo essa generalização para o ser humano, e eu tenho me ocupado de falar ser humano, né, e não o homem, né? Então, o ser humano concreto em relação inevitável com outros indivíduos, com outros seres humanos. Então, é muito importante a gente lembrar disso quando vai ler Leopoldo Sea, né? É um ser humano em relação. Ele nunca vai pensar num ser humano sozinho, fora da história, porque sem esses seres humanos concretos, não há história. E se não há história, também não há consciência da história, né? Que está aí no livrinho do discurso, na tradução, na página 48. E ele vai dizer o seguinte, que a história é o resultado de um conflito permanente entre pessoas concretas, né? Homens de carne e osso frente a outros homens igualmente concretos. E ele vai reforçando essa ideia em inúmeros textos, porque ele não pode colocar o ser humano numa esfera metafísica fora dessa circunstância, dessa realidade concreta. E ele vai fazer uma crítica muito severa ao texto do Hegel, né? Quando o Hegel fala assim, a América é um mundo sem história, porque está fora da história, né? Porque é um território do futuro, e se está no futuro, não tem história. E o Sea vai começar a fazer uma discussão nesse sentido, ele vai dizer, nem somos primitivos como a África, nem milenares como a Ásia, né? No sentido de primitivo, nesse sentido dos povos originários, né? E milenares no sentido dos povos asiáticos que já têm uma cultura consolidada de modo diferente, e temos nós, né, americanos. Tanto que no texto dele sobre o pensamento latino-americano, a primeira vez que ele publica como o pensamento hispano-americano. Depois, ele insere a questão do povo brasileiro, do pensamento brasileiro, e transforma a obra em o pensamento hispano-americano, né? Latino-americano, desculpa. Porque ele vai dizer, o Brasil, o pensamento brasileiro, a gente não compartilha em termos de idioma, mas a gente compartilha em termos de circunstância latino-americana. Então, ele vai inserir depois essas reflexões e vai, inclusive, alterar o título da obra dele. E, com isso, ele vai dizer que todo problema filosófico que ele vai investigar é desse ser humano histórico, inserido na história, que precisa ter uma tomada de consciência do seu papel histórico. E, com isso, ele vai tratar de uma coisa muito interessante, que ele vai falar sobre aquela metáfora da floresta, né? Que a gente, quando a gente está olhando para a floresta, a gente vê as árvores, né? A gente não vê a floresta, né? E isso, para ele, é uma questão importante, porque é justamente a partir de uma reflexão filosófica que eu serei capaz de ver as árvores e a floresta. Então, eu acho muito interessante ele retomar essa metáfora. E ele vai dizer o seguinte, que a floresta, ela é ordenada e concebida de acordo com sua própria exclusiva visão,
né? E deixa de lado a questão das individualidades. Não precisa me chamar de senhora, não, pode me chamar de você, tá bom? Poderia repetir o conceito de história a partir de Sea? O Sea vai dizer que a história é uma construção a partir de homens concretos, de carne e osso, né? E que envolve uma dimensão tripla temporal, passado, presente e futuro, sem distinção entre passado, presente e futuro. Aí ele vai dizer o seguinte, né? Vamos discutir aí, como o Wagner gosta, né? O título do livro, né? Do discurso, que ele vai começar a falar sobre o que é ser bárbaro. E eu gostaria de chamar atenção para esses dois aspectos, logos e verbo, tá bom? E depois, Wagner, você vai me interrompendo se eu falar demais, tá bom? O bárbaro, né, é aquele que balbucia, né? Portanto, está fora do quê? Da cultura. Eu não domino uma certa linguagem, porque eu não estou inserido naquela cultura. Então, aqui para o Sea, né, o bárbaro é sem verdade, porque ele não pode dizer a verdade, porque ele só balbucia. E o logos é a razão. Quando Aristóteles, né, coloca que nós somos esses animais, né, políticos, racionais, etc., etc., ele está falando do logos. Para os gregos, quem conhece a ordem do universo, conhece também a ordem própria dos homens. E aí, esse homem que domina o logos, que domina a palavra, domina a razão, né? E aí ele vai dizer do logos como verdade e como única possibilidade de ordem. Então, aqui para os gregos, a ideia de logos está ligada a uma ideia de verdade, de conhecimento e de poder dizer essa verdade, né? E a margem, que aí é a nossa questão, né, filosófica, né? À margem estão os homens ou povos que não sabem ou não podem se expressar em um logos que lhe seja próprio. Então, olha que coisa louca. Qual é o logos próprio? O do grego. Não é outro. Porque o grego, ele é capaz de reconhecer a verdade, ele tem o domínio da razão, ele é capaz de dizer das verdades do mundo, do universo, né? E ele é quem está colocando em ordem, na ordem das razões, como Descartes gostará de dizer mais tarde, né? De colocar na ordem das razões a explicação dos fenômenos. E com isso, ele oprime todo aquele que não é capaz de compreender o universo via Grécia, né? E isso é muito interessante, porque a gente já tem aqui um centro de poder, que é a Grécia, né? E a gente tem à margem os bárbaros, aqueles que balbuciam, aqueles que não dominam a verdade. Mas a gente vai ver a ascensão de Roma. E logos em Roma sofre uma mudança. Logos é a ordem, é a lei. Então, olha que coisa mais interessante. Enquanto o bárbaro, para o grego, era aquele que não podia expressar a verdade, para o romano, né, é aquele que não pode ser incorporado à civilização. Então, eu já tenho aqui em Roma um outro centro de poder, né? Esse centro de poder vai dizer assim: quem quer ser romano, então você deixa de ser bárbaro, desde que você obedeça à ordem, à lei estabelecida. Então, eu passo da esfera
do logos como verdade, como forma de expressão da verdade, para um logos como lei, como incorporação desses sujeitos aos processos de civilização. Demais, a gente tem quem é colocado à margem, né? Então, eu tenho primeiro esse centro grego, depois o centro romano. Aí a gente vai chegar num dilema, né? O grego, ele vai dizer que eu tenho relações culturais, raciais, que me permitem permanecer no logos. Para o romano, não. E não interessa sua raça, sua cultura, desde que você aceite a civilização, que é a lei romana. Aí, pessoal, nós vamos chegar ao cristianismo. No cristianismo, o que é que temos? O verbo. Que aí a gente vai ter um outro processo, né, de discurso. A gente vai ter uma ascensão de um pensamento altamente excludente, né? Então, a gente vai ter aí um cristianismo excludente, que é aquele em que, se você não compreende o verbo, você está à margem. Porque verbo aqui é promessa. Vocês não podem se esquecer que quando a gente tem, né, o nascimento aí do cristianismo, a gente vai ter um povo escravo, né, que busca esse processo de libertação, surge, né, o escolhido, o Messias, como vocês quiserem chamar, né, e você então tem o verbo que vai te salvar. Então, vejam, não é mais a razão grega, não é mais a lei romana, mas é a promessa. Onde vai acontecer essa libertação não importa. Não importa se nesta vida terrena ou na vida depois da morte. O que importa é que a gente vai ter no verbo a libertação, tá? Já estou terminando, Wagner. Lembrando que aqui o CEA vai dizer que logos e verbo não são diálogo, tá? Então, são estruturas que estabelecem as relações entre centro e margem. Então, eu tenho no centro o logos como razão, o logos como lei ou ordem, ou o verbo como promessa. Então, fora disso, eu tenho os bárbaros que estão à margem, que estão fora. E aí não é possível o diálogo. O diálogo com o bárbaro não é possível, o diálogo com quem não compreende o verbo não é possível. Com isso, a gente vai ter, né, no livro que ele vai mostrando, toda a preocupação que há na construção desses processos de marginalização para a manutenção das relações de poder. Então, isso é constituído de modo intencional para que quem está no centro, que vai deter o poder, ele não dialoga com quem está à margem, que é bárbaro, né? Isso é muito importante na obra do CEA, para a gente compreender a filosofia dele. E aí, a gente vai ter tanto logos como verbo, como duas categorias de discriminação, né? Então, eu vou fazer todo um processo à la Aristóteles, né? Que vocês sabem, eu não vou, todo mundo aqui deve ser leitor de filosofia, né? Para Aristóteles existem 3 tipos de indivíduos, né? Aqueles que, não tendo nascido para mandar, só podem aprender a obedecer o mandado, aqueles indivíduos com uma razão limitada à obediência, e por isso balbuciante e impreciso, e aqueles indivíduos capazes de fazer o que lhes é ordenado, que são os escravos, as mulheres e as crianças, né? Vocês sabem que há uma questão biológica para que a mulher não tenha acesso ao logos, tá bom?
Então, aqui a gente já começa um processo de colonialidade, vamos chamar assim, né, do pensamento, porque o bárbaro não possui cultura, e aí a gente está fora do processo de diálogo. Bom, a marginalização e a barbárie se efetivam, né, a partir desse centro de poder que vai qualificar a situação e a linguagem, né? Então, quando o CEA fala de marginalização e barbárie, ele está nos mostrando que há um centro de poder que vai qualificar o outro como bárbaro e colocá-lo à margem. Então, isso é importante a gente ter em mente, né? E depois, conforme ele vai desenvolvendo o raciocínio, ele vai mostrar para nós que, se por um lado eu tenho o logos grego como cultural e o logos romano como direito, com as guerras que vão acontecendo na Europa, né, e com a ascensão do cristianismo, em que o verbo é promessa e é Deus que dá unidade, vejam que agora não é mais a cultura que dá unidade, não é mais o direito que dá unidade. Com a ascensão do cristianismo, é Deus que dá unidade a esse povo, né? Então, há uma nova organização em termos de centro de poder. E vai dizer o resto é o resto, né? Se você não é cristão, você é bárbaro ou qualquer outra coisa assim. E aí a gente vai ter, ao longo da Europa, as guerras todas, as disputas por poder, e aí você vai vendo um jogo de formação de centros e de margens, né? E aí você vai chegar lá na Espanha e em Portugal, por exemplo, que são colocados à margem da Europa, mas que conquistam a América porque é a terra da promessa. Então aí você vê a presença do cristianismo muito forte nesse pensamento que leva Portugal e Espanha para a conquista do território que hoje a gente conhece como Américas. Bom, já falei muito, né? Vou passar para o Wagner aí, que senão, não me deixem ser professora explicadora. Já falei. Não, eu estava aqui me deliciando, falei, não, vai. É delicioso ver você falando. Eu falei, não, continua, vai lá. Mas eu vou retomar uma coisa que a Ofélia falou, a resposta que o Zé dá quando isso tem a ver com a apropriação do discurso. Quando pergunto se ele é marxista, se ele é comunista, tal, e ele fala que toda vez que ele ia tirar um passaporte, que chamavam ele para ir para o exterior, inclusive isso está no prefácio da versão de 1990, da reedição de 1990, inclusive na edição brasileira, que ele fala, me perguntaram tantas vezes e eu fiquei vendo o que eu faço. Então não tinha outra resposta a dar senão esta. Aí eu vou resposta do Zéia. Eu não sou marxista. Mas aí insiste o funcionário em me perguntar, e como você sabe disso? Insistindo por sua vez, o funcionário, resta-me uma única resposta. Se acreditar na liberdade dos homens e no direito de autodeterminação dos povos, e defender isto é ser marxista, então eu sou. Mas nesse sentido, eu acho que ele é muito mal criado. Ele é muito bocudo. Mas nesse sentido, muitos dos melhores homens dos Estados Unidos que defenderam os mesmos direitos para seus homens e seu povo, devem ter sido marxistas sem saber. E é essa apropriação do discurso que a Ofélia falou dessa construção partindo do logos, e eu vejo esse problema, e é um problema que Zé coloca, e mais uma vez ele provoca, no título. Então, discurso desde a marginalização e a barbárie. Eu tenho um processo de marginalização que parte da ideia de bárbaro. E isso vai sendo ressignificado, vai sendo construído e vai sendo adaptado conforme a história. Então é Logos, aquele que fala mal, ele não tem jeito, não consegue falar a verdade. Aí depois vamos para o Império Romano, então ali a lei. E depois o cristianismo, então que não é católico, fogo nele, né? A fogueira resolve. A gente tem que purificar. O bárbaro, no final das contas, que é esse, que é marginalizado, porque a barbárie é
A desculpa, vou usar o termo desculpa para marginalização. Então, eu ponho você ali do lado. E você, alguém precisa ser purificado. Na Grécia não tem como purificar, você simplesmente não fala a verdade. Roma te purifica, paga o tributo. Pagou o tributo, você foi purificado. Você agora não é mais bárbaro. Você não é cristão. E aí a gente começa a falar de América. Porque ou você vai para o fogo para ser purificado, ou você vai ser um sub-humano. Zéia, na sua construção, ele vai falar de um fato histórico que aconteceu na década de 50, 1550, em Valladolid. Ele resgata esse tribunal porque existia uma questão importante. Se o nativo, que eles chamavam de índio, encontrado aqui fosse humano, essa terra era deles. Só que era a terra prometida, era a terra da promessa. Então, peraí, nós encontramos algo que parece muito conosco, fisicamente. Só que eles andam pelados, tomam banho todo dia, olha que absurdo. Né? E eles criam, né? Existia uma que não era nossa. Eu não vou entrar no detalhe, e aí eu fico uma sugestão de leitura. Tem um livro, além do Zé, que ele vai falar sobre esse tribunal, tem um, Aristóteles em Valladolid, foi escrito pelo Jorge Gutiérrez, ele foi nosso professor, falei dele hoje, inclusive, um chileno. Essa construção é um tribunal feito na cidade de Valladolid, onde foi julgado o quê? A humanidade. Durante toda essa construção, chegou-se a um veredito. O que existia aqui era um sub-humano. Quando é que ele se tornava um sub-humano? É uma categoria anterior, porque a história, essa construção, não era própria do europeu. E aí vem uma coisa que o Zé faz de uma forma muito brilhante, dessa diferenciação de homem, né, de hombre, né, com H minúsculo, que nós estamos fazendo esse esforço de traduzir como humano, como ser humano, e de homem por excelência, que ele escreve com H maiúsculo. É o homem europeu. Homem branco, católico. Cristão depois, né, com uma reforma protestante. É esse homem por excelência. Qual é o parâmetro que o europeu tem? O detentor do discurso. O discurso ele é detido por alguém tem a posse do discurso. Qual é o parâmetro? Para poder julgar alguma coisa, tem que ter um parâmetro. Qual que é esse parâmetro? Homem europeu. Quem é esse homem europeu? Branco, católico, pensando que está acontecendo ali em Valladolid, né, um país católico, branco católico, né, com toda aquela história. Esse é meu parâmetro. Aí começaram a comparar. Comparar um com o outro, não é. Mas se ele se converter, show de bola. Ele vai ter o direito a ter uns trapos, porque ele continua sendo bárbaro, ele continua balbuciando, ele continua falando mal a língua do seu opressor. Gente, o termo opressor, quando o Zéia usa, precisa ser pensado, que às vezes numa mesma frase, ele coloca opressor me fugiu outra palavra, dominador. Quando ele usa a palavra opressor, é aquele que oprime, que asfixia, que causa uma aflição. Tem um parágrafo logo na introdução, onde ele faz esse jogo de linguagem. Aí ele usa uma peça de Shakespeare, A Tempestade, onde tem dois personagens, Próspero e Caliban. Ele fala em vários momentos da obra do Próspero e do Caliban. Próspero é europeu, dominador, e Caliban é um nativo. E nessa peça de Shakespeare, Próspero está ensinando o Caliban a falar a sua língua, porque ele é bárbaro. E nesse parágrafo em especial, que na versão em português está na página 60, começa na 65 e vai até 66. Ele fala dessa... Então, assim, a língua do opressor. Se eu estou usando uma língua que não é sua, eu estou te asfixiando, eu estou criando uma aflição, porque eu estou tirando de você a sua leitura de mundo. Você vai ter que dizer o mundo partindo de mim, que sou o seu opressor dominador. Então, esse jogo de linguagem é importante para podermos fazer a leitura de Zé. Já fica uma dica para quem for ler. E aí, discurso, desde um lugar onde está o bárbaro marginalizado, que se o cara já é bárbaro, ele já foi colocado à margem. É um problema, porque o discurso é de quem tem o direito ao logos. E aí vem o que para Zéia, e para quem lê Zéia é muito caro, e para quem estuda filosofia latino-americana. Se apropriar do discurso. Se apropriar dessa linguagem que não é sua, mas não para poder dizer o mundo
pela fala e visão desse que te aflige, desse que te sufoca. A palavra opressão leva a sufocar. Então, você pega na garganta e impede que a fala aconteça. É essa aflição. Quando eu abrir a boca, porque me é permitido falar, né, já que eu sou marginal, eu não tenho direito a estar na universidade, eu não tenho direito a usar os meios de comunicação, eu não tenho direito de... eu não tenho esses direitos. Eu adquiro esse direito quando eu passo pela purificação. Eu sou formado, eu tenho diploma, tenho título, né? Aí a gente vai tendo essa... Aí tem um problema. Como eu vou usar um exemplo que eu coloquei aqui, eu adorei que o Fera citou. A mulher tem uma questão física. Ela é oprimida por uma questão física. Ela é bárbara por uma questão física. Então, a gente precisa atualizar também. E como é que tem esse direito ao discurso? É um discurso que ele está sendo apropriado, haja vista o número de mulheres na academia, haja vista o número de mulheres e o salário das mulheres, por exemplo, no mercado de trabalho, na política. É um discurso de apropriação, mas depois de muito tempo de sufocar. Quem dizia o mundo? Era esse modelo de homem. Homem com H maiúsculo, segundo, isso usando o texto do Zéia, essa ideia do homem com H maiúsculo. Então, o título, ele é uma provocação e ele cria um problema. Como é que pode o bárbaro discursar? Discurso desde. Aí esse desde é uma chave importante na análise que eu faço, pelo menos uma análise minha, do livro do próprio Zéia. O desde diz da minha circunstância. Que circunstância é esta minha? Que se eu não tomar consciência, se eu não me ver como esta visão de ser humano, né, que tem essa tridimensionalidade, essa tridimensionalidade não, desculpa, essa tritemporalidade em mim mesmo e não passar a ser responsável por mim, eu não me liberto. A filosofia da libertação é esse processo de tomar consciência, se ver não europeu. Cara, você não é europeu. O que você é? Brasileiro. O que você é? Mulher. O que você é? Preto. O que você é? Periférico. Eu sou da favela. É dizer de onde eu sou. O discurso desde a marginalização e a barbárie é essa provocação que o Zé faz. Então ele faz essa filosofia da história. De onde vem essa visão que tem de mim? Porque quando eu uso do discurso do meu opressor, eu estou usando a visão dele de mundo, então eu estou dizendo o mundo partindo dele. Quando eu defendo o capitalismo, eu estou defendendo a visão capitalista do meu opressor, que é o capitalista. Estou defendendo a visão de seja lá quem for, do homem, né? Aí eu vou, desculpa, não vou deixar de fazer, não consigo. Eu estou tentando me segurar, mas não. É a mulher machista, é o pobre de direita, é essa galera que está falando o mundo a partir da visão do seu opressor. Ele não se apropriou do discurso, ele simplesmente está replicando o discurso. Ele pagou o tributo a Roma. Ele se converteu ao cristianismo, então ele está com a promessa em mãos. E parece uma ideia de redenção, quando na verdade é um novo aprisionamento. É uma ideia de se tornar preso a uma circunstância que não lhe é própria. O Zé vai usar o termo vida alheia e vai usar viver uma alheia vida, né? Viver alheio. Gente, viver alheio é não viver a si mesmo. Viver alheio é viver desconectado. E quando eu me desconecto da minha circunstância, é perder essa visão de passado, presente e futuro. Por isso que o bárbaro é alguém tirado de sua cultura. Porque a cultura é o que traz para a identidade. Quando nós vamos pensar o que é o brasileiro, a gente tem que tentar fazer uma construção histórica, tem que tentar... Cara, que identidade sou eu? É um processo cultural. É uma coisa que Zéia vive já na provocação em 44, quando ele vai escrever aquele livro que eu mostrei, De Positivismo e La Circunstância Americana. Esse livro é obra que parte da dissertação de mestrado dele. É pensar o mexicano que tinha um positivismo que estava dizendo que ele era. Aí, no doutorado, ele vai dizer como que isso foi substituído. E qual é o problema do positivismo, pensando na circunstância de Zéia? E a Zéia cita um professor dele chamado Alfonso Reis. Ele diz algo mais ou menos assim: começamos a suspeitar que fomos educados por uma, ele não diz em verdade, mas fomos por uma
não circunstância. Por quê? Eu preciso afastar. O trabalho feito durante todo esse processo de construção do discurso do dominador, do opressor, é sempre de deixar alheio à vida. Deixar alheio a minha cultura, quem eu sou, como eu me reconheço. É construir, fazer com que eu replique e construa uma falsa ideia de que o discurso me pertence, e ele não me pertence. É sempre dizer por um dizer do outro. E aí ele vai, usando ainda o Caliban e o Próspero, ele vai fazer uma citação que o Zé, quando ele não é mal criado, ele pega alguém né, meio mal criado para poder citar. Aí, na página 65 da versão brasileira, gente, deixa eu abrir um parênteses, quem tiver interesse nos livros, eu tenho, acho que a Félia também tem, eu tenho o PDF, tanto do Filosofia Sem Mais, que é a filosofia que foi traduzido como Filosofia Latino-Americana como Pura e Simplesmente, tem o PDF desse, tem o do Discurso, as duas em espanhol. Se alguém depois quiser, manda um e-mail que a gente distribui. Vamos fazer o pessoal ler Zéia, né? Pelo amor de Deus. Aí ele vai falar aqui. O Caliban responde ao Próspero. O Próspero desce o rei, né? Fala o diabo pro Caliban, brigando, dando uma comida de rabo nele. Não, porque eu te ensinei a falar, você era um bárbaro. Né? E aí o Caliban responde, cadê? Caliban replica Próspero dizendo, abre aspas, olha que chique, o Senhor me ensinou a falar, e o proveito que eu obtive é maldizer, que caia sobre o Senhor a peste vermelha por ter me inculcado sua linguagem. Aí parece uma piada, né? Uma anedota, inclusive eu fiz toda aqui uma encenação para poder parecer isso, mas é muito sério. Porque ele mostra, tá, eu preciso usar isso de alguma forma, então eu vou falar mal de você. Você me xingou, eu vou usar os palavrões que você me ensinou e vou dizer o diabo sobre você. Vou maldizê-lo. Vou maldizer. Porque ele vai continuar maldizendo. Pessoal, não tem como nós nos apropriarmos de uma filosofia, não tem como nos apropriarmos de uma... e dizer bem aquilo. É impossível. Nós sempre seremos bárbaros em relação a alguém. Nós seremos bárbaros em relação ao americano, ao europeu, ao africano. Assim como eles são bárbaros em relação a nós. Por isso que o discurso é desde. É desde sempre de uma circunstância. E a relação de barbaridade, ela é sempre uma relação entre diferentes. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai falar mal. Não tem como eu dizer, eu não consigo dizer exatamente a mesma coisa que a Ofélia fala. Eu sou um bárbaro em relação a esse discurso. Mas eu posso me apropriar e, desde este discurso, construir um diálogo. Zé vai dizer que não existe esse diálogo quando a relação é de marginalização. Agora, se existe essa visão de seres humanos concretos, que ele vai chamar de ser humano de carne e osso, e ele tem alguns esforços, aí eu vou abrir mais um parênteses aqui, eu vou falar o termo materializar a linguagem. Então ele vai falar de tropeçar na sua realidade. Gente, que coisa mais natural que tropeçar? Ah, o fulano, então, a filosofia tá lá, tropeça na sua circunstância. É quase um encontrão. Você está andando na rua e te encontra, aquilo te atravessa. É um encontro. Tem dessas coisas. Então, o ser humano de carne e osso. Não é qualquer ser humano. Ele sangra, ele morre. Ele sofre. Então, ele sempre encontramos com essa circunstância. E é sempre neste encontro onde a filosofia acontece, onde a cultura acontece. Não posso falar de cultura se não for numa comunidade. E qualquer ato onde eu não reconheça que é uma relação entre bárbaros, sempre vai ser. E não é feio isso, muito pelo contrário. Talvez seja uma das belezas da cultura, fazendo uma leitura muito pessoal do Zéia. Uma das grandes belezas das culturas é esse encontro entre bárbaros, porque eu jamais vou conseguir sentir, enquanto comunidade, vamos pensar enquanto comunidade, eu não vou conseguir sentir a emoção, por exemplo, de uma pessoa que todo ano está no Círio de Nazaré, que mora lá e que está naquela... Eu posso ir uma vez, mas eu jamais saberia o que é isso. Em relação a essa cultura, eu sou um bárbaro. E olha que lindo. É possível construir um discurso desde este processo, sem marginalizar. Por isso é essa provocação
uma coisa que a Europa faz com Portugal e Espanha, né? Por conta, por exemplo, das questões religiosas. Zé vai falar das questões físicas, então, lá os Pirineus, nós temos Rússia, porque além de toda uma questão cultural, você tem toda a geografia até chegar à Rússia. Esse elemento nos afasta. Contudo, o discurso ele é sempre próprio, é desta circunstância, é sempre desde. E de quem que é esse discurso? Aí eu adoro citar, porque o Zé ele tem umas sacadas no livro. Gente, eu sou apaixonado pelo Zé, né? Então não tem jeito. Eu falo. Ele vai fazer uma citação onde ele vai dizer quem é esse ser humano, né? Cadê? Poxa, desculpa, eu perdi a citação, mas ele vai falar de um ser humano que não quer se calar. Um ser humano. Homens, povos à margem, esse é um mundo que. Desculpa, eu tinha separado a página, mas só que se eu for ler tudo, eu vou acabar perdendo. Mas ele fala desse ser humano que não quer deixar de ser ouvido. Se apropriar do direito do discurso é criar em você mesmo o direito de fala e de ser ouvido. Então tem que ser um diálogo. Pensando numa contemporaneização do discurso zeano, e aí é outra contribuição dele da filosofia da libertação, primeiro ele vai falar, gente, isso aqui é filosofia. Pensou a realidade é filosofia. Você pode usar de um outro filósofo, mas não jure por ele. Ele é um elemento, um instrumento para você poder dizer da sua realidade. Então, é o primeiro grande passo. E depois ele vai afirmar que é dizer nessa realidade de homens e mulheres, de seres humanos que não querem, e aí fala do querer, não querem deixar de ser ouvidos, não querem deixar de falar e de ouvir. E aí a gente pode contemporaneizar isso nas nossas relações do dia a dia. E aí vem a ética zeana. Como eu falei, a mulher que começa a se apropriar do mercado de trabalho. A gente consegue falar é uma apropriação do discurso. É aquela pessoa da periferia, vamos falar da CUFA, por exemplo, eles se apropriaram do discurso do capitalismo. Por quê? Precisam produzir, precisam consumir. Não dão espaço para eles trabalharem nem para eles consumirem. O que faz? Dentro da comunidade cria. Aí você tem lá uma coisa que o Hugo trabalha bastante, economia solidária, as economias locais, as moedas que são... Isso é uma apropriação do discurso, não é só na fala. Filosofia da libertação não é filosofia unicamente... Nós fazemos teoria e também praticamos. Enquanto educadores, a educação para nós é uma militância. Então, enquanto educadores, nós produzimos conhecimento, estou aqui fazendo doutorado, escrevendo, fazendo essa conversa, mas a gente milita, nós brigamos pelos direitos do aluno, brigamos pelos direitos do professor. É uma apropriação desse discurso que disseram que não era nosso. Quando alguém sai da periferia e consegue alcançar um diploma de nível superior, isso é a filosofia da libertação. Na prática, é a praxis que o Zé também defende. O filósofo da libertação é isso. Então, o discurso desde a marginalização e a barbárie é se reconhecendo, por exemplo, alguém de periferia, alguém que foi marginalizado pela economia, foi marginalizado pelo meio de produção, ele se apropria dessa linguagem e dentro da sua comunidade ele vai criar um pequeno negócio e vai servir aquela... Para quê? Para viver. É se fazer ouvir. É um movimento, eu não estou fazendo apologia nenhuma, mas eu estou dando exemplos palpáveis. O movimento dos trabalhadores sem terra, mesma coisa. Eles se apropriaram de um discurso para a produção, para o seu desenvolvimento, estão lá fazendo o seu papel. É alguns, uns e outros que estão aqui, alguns rostos e nomes que eu estou vendo, estou reconhecendo, que não aceitando o status quo, e eu gosto de fazer essa brincadeira com a linguagem, eu mudo o status quo, que é latino, né, europeu, e mudo isso para um estado das coisas. Eu só atualizo a linguagem, mas eu estou dizendo a mesma coisa. Conseguir se fazer presente numa realidade que é sua. E ela é só sua. Não adianta ter as ferramentas, não adianta construir. Ser, por exemplo, um filósofo de gabinete, se essa filosofia não fizer sentido. Não adianta você ter boa vontade se essa boa vontade não virar ação. Discursar é um sentido muito mais amplo. O discursar desde este local onde estou, segundo Zé, é uma ação. Quando ele vai fechar a filosofia sem mais, dizendo
que é uma ação, é uma filosofia da ação. E essa filosofia da ação parte dessa apropriação. Que apropriação é essa? Primeiro, de minha circunstância. Quando eu aproprio da minha circunstância, eu vou dizer da minha realidade partindo desse contexto, da minha cultura. E minha cultura, ela começa dentro de casa, ela começa nas relações sociais, nesses tropeços que acontecem na vida. É desde aqui. É uma materialidade. E mais uma vez eu vejo uma leitura minha, quando o Zé escreve, ele tem esse esforço material de falar, olha, isso aqui é palpável. Não é falar de um ser platônico, ideal, lá. Não. É um ser que sou eu. E quem vai dizer de mim? Eu. Eu direi de mim. E quando eu digo eu direi de mim, não é também egoísta, porque eu sou uma árvore no meio da floresta, que ele abre com essa ideia. Eu falo de mim, mas em relação. É estar dialogando com as outras árvores, é estar fazendo com que a floresta exista, porque se não for isto, a própria floresta deixa de existir. E o processo de marginalização, quando se marginaliza, eu crio um lugar de centro onde só os meus estão ali. Qual a chance de uma floresta existir, né, com aquele ovinho? Não, é sempre na relação. E nessa relação, e aí eu gosto muito de pensar, eu vi um texto, o pessoal não falou sobre Zéia, mas ele falou, por exemplo, da cultura de periferia. Inclusive tem cadê? Paulinho, vou provocar você agora. Quando se estuda, por exemplo, as culturas periféricas, o grafite, é um discurso marginalizado. Mas que raio pega aquilo? Qual é a expressão de mundo, de circunstância que está naquilo? Isso é Zéia. Isso é Zéia falando. Que discurso é esse? Que esta pessoa, o que a pessoa... Eu particularmente não gosto, vamos deixar isso... O funk, por exemplo, mas aquilo tem uma expressão cultural. Gente, é uma cultura. É o dizer de um povo. É o dizer de um local. E eu não posso marginar, eu não posso deixar aquilo lá. Não, traz para cá. E não é trazer para o centro. É trazer para essa relação. E aí eu gosto muito da ideia da capoeira. Vamos trazer de novo aqui um pouquinho de filosofia ancestral. A ideia da capoeira, onde vão trocando quem está gingando, e é uma ginga que vai acontecendo. Mas peraí, você está falando de Zé mexicano, estou apropriando de várias línguas, de várias linguagens, de vários discursos. Por que não? O que me impede de, numa conversa sobre filosofia mexicana, eu trazer a filosofia africana, eu trazer a própria filosofia europeia? É minha apropriação. É eu dizendo desde o meu lugar. Desde aqui. Este marginal, este barbarizado. É aqui. É desde aqui que esse discurso acontece. E não tem como. Aí uma leitura, mas também uma leitura filosófica que eu faço, não tem como falar de filosofia se não houver na fala um processo de militância de apropriação, que faça sentido, porque eu estou falando em português. Só que eu estou falando de capoeira, para quem não joga capoeira, inclusive eu não jogo capoeira, eu estou com a camiseta, por exemplo, de Xangô. É um lugar de fala. É um lugar onde eu consigo dizer da minha cultura, e aí eu consigo dizer que eu sou brasileiro. Não é pela língua portuguesa transformada durante séculos de opressão. É esse reconhecer-se entre iguais, marginais e bárbaros. Se quiser chamar assim, chame. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, entre seres humanos de carne e osso, que se negam a não ser ouvido, que se negam a ficar quieto. Então, eu acho legal, me veio isso à cabeça, me veio agora. Nos reconhecemos como calibãs. Né? De repente, até aqui estamos entre calibãs. O que a gente vai fazer? No final das contas, maldizer. Vamos maldizer. Por que não maldizer? Eu posso estar maldizendo Zéia e alguns elementos porque é uma leitura minha e eu me apropriei. E o maldizer, neste caso, eu não estou profanando, até porque ele não é santificado, não é uma promessa. É realmente fazer o uso que tem que ser feito. Discursar desde este lugar de marginalizado e de bárbaro, porque sempre seremos assim.
E esse reconhecimento de um lugar que é ético, né? A ética só existe porque eu estou colocado em um lugar, né? Existe um ethos, e para ter esse ethos eu tenho que estar aqui, é um ethos comunitário. E aí uma provocação, já partindo para o meu encerramento, é um ethos que, na verdade, está sendo transformado. É um lugar de discurso desde minha casa, que estou abrindo, na verdade, que é o quarto da minha filha, desde a casa da Ofélia, então são vários lugares de marginalização e de barbarização. É um novo ethos, e não vou dizer que isso aqui não é uma relação ética e que não existe um discurso sendo construído dentro de uma nova forma de cultura. É dessa linguagem que vai sendo transformada. Agora, a gente tem que interromper o ciclo de opressão e dominação. Na verdade, usar isto como um elemento possibilitador do diálogo discursivo. E é isso que é uma possibilidade da leitura das provocações de Zéia, e é essa leitura que eu faço do título, e que eu acredito que meio que abarca todo esse texto. E, de certa forma, a gente está falando de um Zéia que já está produzindo aí em 88, já há uns 40 anos. Há 42, 43 anos, se minha conta não está errada, se a matemática não me engana. Ele começa a produzir em 44, então nós temos um Zéia já de 44 anos produzindo. Então, é uma obra madura, vivenciada, porque ele foi para a Rússia, foi para não sei onde, ele viveu a marginalização e a barbarização na pele, assim como o trazer para junto, por exemplo, nos diálogos que ele tem com a Rússia, quando ele vai conhecer o Instituto Latino-Americano na Rússia. É essa apropriação da filosofia que está nessa provocação do livro. E, de verdade, se vale a pena a provocação, eu espero que bastante gente peça para ler depois. Ô Wagner, adoro quando você faz as suas exposições da filosofia do Zé, adoro. Eu queria só completar duas coisinhas, daí a gente pode ver se tem perguntas, né, e outras provocações, né? O Zé vai falar o seguinte, que a gente não dialoga, né, porque o grande problema do discurso é que o discurso é uma fala que tem um centro de poder, né? Não é diálogo. Então, a gente instaura um discurso, né? Quando nega a humanidade a alguém, né? Então, quando eu consolido um discurso, eu estou negando a humanidade a alguém porque aquele que está fora do diálogo é aquele que só vai ouvir. Então, o Céa vai falar de negar, né, a humanidade. E ele vai dizer também que a linguagem, né, nesse sentido do diálogo, precisa ser o instrumento da própria libertação e o ponto de partida da afirmação de uma humanidade. Então, o diálogo ele é transformado num instrumento de libertação. E uma outra coisinha só para finalizar, né, quando ele vai falar lá na publicação dele no que a gente tem em português, lá na página 81, no fim das contas, é que quem está à margem, né, é quem exerce alguma resistência. E eu acho isso muito interessante, porque ele vai falar assim, olha, esses povos, os que salvarão da destruição a mesma Europa, com a resistência às invasões estranhas a seu espírito. Por um lado, os ibérios resistindo à invasão muçulmana, pelo outro, os eslavos resistindo à mongólica. Mas os russos e os ibérios são considerados marginais, bárbaros ou semibárbaros. Então, aqui é muito interessante como ele coloca o discurso como esse dado monolítico que nega a humanidade ao outro, né? E a linguagem como instrumento de libertação e essa questão de poder, né, um centro de poder que coloca os outros à margem, esses outros que são colocados à margem é porque exercem alguma resistência. E aí queria mostrar para vocês, né, El Positivismo em México, né, que aqui você tem os dois livros dele, o mestrado dele e tal, né, e é uma obra maravilhosa que ele vai falar do nascimento, apogeu e decadência do positivismo, é magnífico. Aí você tem este, que vai falar sobre o fim do século XX, né, que é muito interessante sobre a questão justamente sobre
a relação da história, né? Como é que somos esses sujeitos históricos, né? E aí tem esse, né, fim do milênio, que ele vai discutir a questão da globalização, né? Ele vai falar sobre o fim da Guerra Fria, ele vai falar sobre a emergência dos povos marginalizados. Então, tem um trabalho bem bonito do CEA para a gente conhecer, né? Então, eu acho assim, foi uma explanação bacana que eu pelo menos achei bacana, né? Então, eu queria saber, né, Wagner, será que algum colega aí quer fazer alguma pergunta mais direta? A gente ainda tem 8 minutinhos. Alguma provocação? Eu. Tem, Bárbara. Eu só vou responder se abrir a câmera. Gente, alunos que estão aqui, de câmera fechada, hoje a gente fez uma propaganda, né, Ofélia? Foi. Né, não nos deixem sós. Não nos deixem sós. Ai, gente, desculpa. Mas eu fechei porque toda hora eu tava abrindo e fechando a porta e agora eu tô bem. E aí eu falei, vou ter que fechar. Mas agora. Gente, parabéns, eu amei. Eu li pouquíssimo o CEA, aprendi com a Ofélia, porque eu sempre falei Zéia, Zéia, Zéia. Eu também, minha professora de espanhol que falou CEA. É que nem gente, mas vovô. Cara, eu gostei muito e é muito instigante ver vocês falando sobre ele. Dá vontade de começar a ler realmente, e é muito difícil foi um bate-papo tão livre e gostoso, né? Não foi nada travado, então isso instiga muito. Então, parabéns, eu amei muito ouvir vocês. E eu fiquei com uma dúvida, que eu até anotei aqui, eu vou chamar de conceito, mas eu não sei se a gente pode falar que é conceito, que foi o Wagner que colocou, que se chama o viver alheio, né? Que o CEA coloca. E eu achei muito interessante esse viver alheio. Eu não o conhecia, obviamente, porque, né, eu sou muito leiga em Zé. Só que, pelo pouco que o Wagner falou, e aí a Ofélia depois completando, eu queria primeiro ouvir um pouquinho mais de vocês, se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre essa noção que o CEA traz, sobre esse viver alheio. E me parece, pelo que eu entendi, na fala de vocês, que nós estamos totalmente imersos a esse viver alheio, né? Toda vez que eu falo viver alheio, eu estou botando aspas, porque eu ainda não conheço como que eu vou utilizar esse termo. E aí eu comecei a compará-lo, se a gente trazer, é sempre muito complicado atualizar um pensamento, né? Trazer para a nossa contemporaneidade alguma noção e tal, mas a gente não consegue pensar essas noções sem trazer para hoje, né? E aí, eu trazendo esse termo de viver alheio do Zé, eu comecei a pensar sobre as tecnologias, né? Todo esse mundo virtual que agora nós estamos imersos, que tem o seu lado muito bom, né? Isso não tem como negar, sobretudo para a educação, porém, tem um lado que ele nos deixa um pouquinho presos, né? Então, me parece, às vezes, que quanto mais a gente tem mecanismos no celular, assim, olha, aplicativo para tal, aplicativo para tal, aplicativo para tal, a impressão que dá é que nós estamos, que o sistema está facilitando para a gente. Porém, às vezes, me parece que não, né? Quando não, a gente não está, eles não estão facilitando, mas estão nos prendendo cada vez mais a essas tecnologias, né? Então, como se eu tenho domingo com o celular desligado, a exemplo, e eu tive que ligar, porque eu tinha que ver minha conta no banco. Então, eu tinha que ver minha conta no banco, eu tinha que ver isso, eu tinha que ver aquilo. Então, ou seja, eu não consigo mais ficar um dia com o celular desligado. E isso, para mim, foi um absurdo. Eu fiquei pensando muito ontem. Eu falei, gente, eu não acredito que eu não consigo ficar um dia com o celular desligado. Eu nunca tinha tentado. E eu tentei e não consegui, porque toda hora eu tinha que ver alguma coisa ali que eu tinha que fazer no domingo. E aí me parece, agora, né, para não falar muito, que dá para fazer uma relação, e se não der, eu peço desculpas, né, mas dá para fazer uma ligação com esse viver alheio. Eu acho que a gente está exatamente nessa situação aí que o Zé falou, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se tem a ver ou não. E parabéns de novo, foi muito bom ouvir vocês. É uma alegria estar aqui. A gente foi tão provocado, mas vou deixar o Wagner responder, que ele gosta mais dessa provocação do alheio.
eu estava até procurando, eu tratei disso na minha dissertação do mestrado. Eu acho que tem a ver, Bárbara, até porque se eu disser que não tem a ver, eu vou estar traindo a própria ideia do Zéia. E você fez uma apropriação do termo, e é isso que o Zéia fala, fazendo uma análise da realidade. Mas no texto dele, viver alheio ou alheio à vida, como às vezes ele faz essa vida onde eu estou desconectado da própria vida, eu acho que é possível. Inclusive, eu fiz uma leitura, por exemplo, das várias relações que nós temos, por exemplo, dentro das empresas, as relações de paternidade, as relações de maternidade, as relações pais-filhos, enfim, todo local onde nós nos relacionamos, e nós temos um formato de educação que faz com que as nossas relações sejam verticalizadas. Então, nós vamos ter alguém que manda, que é também aquela ideia que Fanon traz, e o Zéia usa isso para poder dizer que é o desejo do oprimido de se tornar opressor. Paulo Freire vai falar disso também dentro do processo de educação. O Zéia traz esses autores. É um processo de verticalização, nós somos educados para sermos opressores. E aí, a minha vida se tornou alheia, porque eu também excluo aquele e aquela. É o desejo, por exemplo, de ser gerente para poder ter em quem mandar. Ser CEO para ter em quem mandar, ter a minha empresa, o meu capital. E nós vamos passando por isso, porque o público privado deixa de existir com o celular, por exemplo. As tecnologias trazem isso. Se não souber ser usado. E aí vem aquela ideia da apropriação do discurso. A vida, ela, numa visão zeana, ela se torna alheia quando o discurso que eu replico não é o meu discurso. Então, eu estou olhando e vivendo uma realidade que não é a realidade da forma como eu vejo. Então, coloco um celular na minha mão, se aquilo começa a me dominar, se toda hora eu crio essa dependência, nós precisamos dele para algumas facilidades. Mas quando eu vou abrir, aí pipoca lá, de qualquer rede social, aquele comunicadozinho vermelho, que eu começo a cutucar naquele treco, e não vou fazer o objetivo principal, tem gente que até esquece, né? Vai lá, começa a fazer, né, ter as notificações, e isso é uma vida alheia. Isto é uma vida que aí o Zé não vai falar disso, eu crio estou tentando desenvolver isso melhor, que é uma vida vivida. O que é a vida vivida? Eu concordo isso. Desculpa. Não, só para eu não perder, então, o raciocínio. Esse viver alheio, então, ele tem uma ligação muito forte com o poder, e seja qualquer ligação com o poder, né? Porque, ora, o poder, ele te doma, e daí seria essa situação do celular que você coloca, né? Você perde o poder sobre si, diante aquilo, né? E também o poder sobre o outro, o poder sobre a outra coisa, né? Então, está nos dois lados das relações. A gente pode fazer essa ligação ou não? Eu acho que é possível, aí eu estou agora construindo pela sua fala, mas acho que é possível, e se nós pensarmos, que, por exemplo, o discurso desde a marginalização e a barbárie, no livro, ele vai falar dessa relação entre seres humanos. Então, essa relação onde eu vejo o outro ser humano de carne e osso. Quando esta relação ela não acontece de forma horizontal, então, entre iguais, onde eu vou tentar dizer da humanidade, aí se cria uma relação de poder, eu verticalizei. E ambas as vidas, elas são alheias. Elas são vidas do dominador e do dominado, onde a sua relação, por ser desigual, não existe originalidade. No livro Filosofia Sem Mais, tem um capítulo que ele fala, né, filosofia contra originalidade. E dá para a gente poder pensar nisso. Porque essas relações não são originais. Não tem como falar de uma relação verdadeiramente ética se essa relação não for entre iguais. E essa vida ela passa a ser alheia. Eu vivo em função da prestação que eu estou pagando. Eu vivo em função do lá. Quando minha vida é viver em função de, ela não é uma vida verdadeira, ela não é uma vida que ela é vivida. É aquela vida que você chega no final do dia e fala: o que você fez hoje? Você pegou o celular para quê? Putz, você ia pagar a conta. É mesmo. Isso é uma vida alheia. Eu não sou... eu não tenho a apropriação de mim mesmo. Isso é muito doido. E a gente vai... Fantástico. Não, a gente não. Fantástico, sabe por quê? Porque às vezes eu escuto o celular vibrar e ele não está vibrando.
já está totalmente naturalizado. Não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes eu escuto e não tem nada ali. O negócio já está inserido totalmente. Mas a gente também não pode deixar de pensar, né? O Sé, ele fala uma coisa muito interessante, que a gente acaba fazendo más cópias. Eu acho que o Wagner não vai me deixar mentir sozinho, acho que está no livro sobre o positivismo, que ele vai falar o seguinte, a gente é colocado nas relações como sujeitos alheios e somos convencidos pelo discurso a reproduzirmos esse próprio discurso, né, que é tornado hegemônico e tal. E aí a gente vive uma relação de más cópias. Então, quando ele vai falar, né, a gente é oprimido, mas gostaria de ser o opressor, né? O Anísio Teixeira vai falar, por exemplo, que a educação, a gente vai para a educação não para se emancipar, mas para ter privilégios, né? E ele vai fazer uma crítica sobre isso. Quer dizer, eu não vou me educar para ser uma pessoa melhor, diferente, sei lá, qualquer qualificativo. Não, eu vou para a escola porque eu quero os mesmos privilégios que aquele outro tem. Então, eu estou me apropriando de um discurso alheio. Então, eu acho que essa questão do alheio na filosofia do Sé também tem esse centro, sabe? De fazer más cópias de um discurso hegemônico, né? E aí ele é tornado alheio. Eu acho que isso também é uma questão bem interessante. E o a gente só vive, né, na expressão do Freire, né? Quando a gente só vive, a gente está nesse processo fora da temporalidade. E quando a gente existe, é porque a gente toma consciência de que nós somos seres temporais, né? E eu acho que essa vida vivida que o Wagner traz na dissertação dele tem esse cunho, né? Dessa tomada de consciência de que nós somos existências e que nós somos existências numa certa temporalidade, numa circunstância, né? Pelo menos eu tenho, quando eu li o trabalho do Wagner, eu tive essa compreensão, digamos assim, né? Aí, só para o más cópias, ele defende, ele vai criar o más cópias de forma mais contundente no positivismo, mas se eu não estou enganado é no texto do Filosofia Americana de 44, se eu não estou enganado, Félia, que inclusive eu estava procurando, que eu fiz uma correção justamente por conta disso. Você falou, olha, eu acho que não foi aí, vamos procurar. Mas ele vai falar, e sempre que a gente copia mal, nós deixamos de ser autênticos, né? É uma fotocópia, então ela está ali cheia de borrões. E a apropriação não é isso. Apropriar é tornar autêntico, né? Tornar seu, tornar próprio. Não achei. O Wagner, achei aqui no meu texto, ele fala das más cópias naquele artigo em torno a uma filosofia americana. Uhum. Do Cadernos Americanos. Isso, de 45. 45. Eu tenho original. Bem legal. Bom, já são 5h06, eu não sei como a Analética costuma trabalhar essa questão do tempo, a gente combinou o teto de 17 horas. Se alguém tem alguma outra questão, a gente está aqui para fazer uma balbúrdia também. Nada de ser muito cartesiano, não. Eu deixei o meu e-mail aí no chat para quem quiser continuar a bater papo. Também estou lá no WhatsApp do Analética, da AFIO. Então, a gente está sempre se encontrando. Eu e o Wagner, a gente está pensando em produzir algo a partir da ideia de tolerância e intolerância, né, no pensamento do Sé. Vamos ver se a gente consegue esse ano trabalhar um pouco isso, né, Wagner? Precisamos.
É. Ele tem alguns artigos, aí só para deixar um gostinho, o Zé ele tem 3 ou 4 artigos onde ele trata a ideia de tolerância. Inclusive, um deles ele apresentou no Rio de Janeiro, na Federal do Rio, na década de 90, não lembro o ano. E foi muito legal, porque a ideia da Unesco é que falasse, era o ano da tolerância. Né? A gente tinha que falar bem da tolerância. O céu! Aí só para tolerar é autorizar alguém a estar aqui. Então você tolera, assim como você tolera o tratamento de dor. Alguém tem câncer, tá? Então está tolerando, está suportando. Então foi nessa linha os textos sobre tolerância do Zé. Maravilhoso. A gente está querendo aí falar um pouco disso, principalmente a partir aqui desse aqui, né, do fim do século. Pode falar, Camille. A gente está aqui para conversar. Quer perguntar algo, Camille? Pode falar. Está sem áudio. Chegou uma coisa também, se você quiser usar o chat, e chegou um aqui da Rosângela. Continua a ideia do diálogo e da resistência. Ofélia falou resistência, mas você manteve no diálogo. É porque o Sea, no próprio discurso, ele vai falar que os centros de poder consideram à margem, ou os marginalizados, aqueles que resistem a assumir que aquele centro é quem detém o poder, né? Nesse sentido de resistência que o Sea está apresentando do ponto de vista da história na Europa naquele momento. Então, você tem, né, aquele movimento, principalmente ali no centro do território europeu, e você tem aqueles povos à margem que não aceitam esse centro de poder. Mas é esse centro de poder que diz esses aí são marginais ou estão à margem, porque esses não aceitam o nosso poder. O nosso poder é que é o certo, né? E justamente porque não há um diálogo é que você tem essa construção de centros de poder. Então, o Sea vai dizer que esse centro de poder é que determina quem está à margem, né? Por exemplo, quando você pega o trabalho do Paulo Freire, ele não vai falar em centro e não vai falar em margem, né? Ele vai falar em centros e margens, né? Porque não há um centro de poder ou hegemônico. E o Sea vai dizer, naquele momento, na história europeia, em que estava se constituindo, por exemplo, a Grã-Bretanha, ela se auto-marginaliza daquele centro de poder quando tem problemas lá com a França. Esses povos que hoje ocupariam o que a gente entende lá por Rússia, estariam à margem porque não aceitam o poder hegemônico da Europa. Então, o Sea vai entender que esse movimento de resistência às forças de poder é que causam esse discurso de marginalização e barbárie. Então, esses que estão fora desse discurso hegemônico são tratados como bárbaros e colocados à margem, é nesse sentido. E aí, assim, é interessante, né, porque a Inglaterra se auto-marginalizou novamente ao sair, né, da zona do euro. E mesmo com essa saída, o diálogo continua com a comunidade europeia. Então, existe sempre um processo de resistência. Nós resistimos ao novo, ao que é diferente, ao que não é nosso. Mas a defesa é que isso seja transferido para um discurso. É sempre um movimento de resistência. Então, alguém diz que eu sou marginal. Então, existe esse processo de marginalização. Mas a ideia é que isso volte. Em 2010, acho que foi em 2010, eu fiz um texto junto com o Daniel, e isso acabou virando meu TCC, onde a gente fala dessa inversão.
Então, é uma visão de ser humano, mas partindo da margem. Então, é a margem dizendo quem é o humano. Isto é um diálogo. Então, eu passo a dialogar. A apropriação do discurso é uma apropriação que cria uma tensão, é sempre tensional, né? Então, nesse sentido, existe uma resistência dos dois lados. Nós resistimos a muita coisa, mas essa resistência não pode impedir que vire um diálogo, porque senão eu também estaria marginalizando, eu também estaria excluindo. Então, é essa visão que o Zé vai trazer. Então, o discurso, existe resistência? Ok. Ela vai existir, sempre vai existir. Até porque eu sempre serei bárbaro em alguma situação. Então, existe assim, eu não gosto de usar enfrentamento, mas esse tensionamento, essa resistência. Mas a resistência, no final, que cria calor. Pensando na física, me apropriando de um outro discurso que não é meu, a resistência é o que vai gerar o calor. E aí é o diálogo que passa a ser construído. Choque entre hegemonias? Como que eu não ouvi, Wagner? A Rosângela provocou de novo. Ela não quer abrir o microfone, sabe-se Deus por quê? Ela colocou a resistência como Acabei choque... de abrir. Agora fala. Não, eu fiquei na dúvida com a ideia de choque entre hegemonias. Obrigada, tá? Pela parte que me toca. Porque talvez essa periferia, essa divisão entre eu ter o que eu coloquei como periférico, o que eu coloquei como marginal, ele foi determinado pelo centro. Então, o centro, ele detém uma certa... Ele já se condicionou, ele já se apropriou de uma ideia de poder hegemônico. Mas aquilo que ele determinou como não centro, aquilo ali já tem uma noção de hegemonia? O microfone continua aberto, mas agora eu vou fechar. Oi, Ofélia. Então, o que a gente, Rosângela, pelo menos assim, quando eu coloco essa questão da resistência, né, e o centro e a margem, né, obviamente eu estou ancorando no discurso, né, porque o Zé, ele vai dizer o seguinte, ele é um cara tremendamente crítico discurso como essa postura hegemônica, né? Então, em oposição ao discurso é que eu tenho o diálogo, tá bom? Então, eu tenho o discurso como o logos e o verbo. Então, esse discurso, ele se constitui hegemônico, porque é ele quem estabelece o poder. Esse discurso que está estabelecido como poder vai dizer, você que não aceita o meu poder está à margem, você que não compreende a verdade que está presente nesse discurso é bárbaro. Você que não pode dizer da verdade é bárbaro. Então, é nesse sentido que o Céu está construindo no discurso, né, no livro Discurso desde a marginalização e a barbárie, é que ele vai mostrar isso para nós, que esse centro diz que você está à margem porque você não aceita o meu discurso hegemônico, o meu poder, né? Então, quem está resistindo ao meu poder hegemônico, ao meu discurso, à minha verdade, é que está à margem. Então, é nesse sentido que ele está colocando a ideia de resistência e pensamento hegemônico. Não sei se eu consegui esclarecer. Do meu ponto de vista, por isso da hegemonia, no caso do CEA, é muito mais fascinante e muito mais forte a ideia do diálogo da resistência do que uma ideia anterior à hegemonia. É muito mais fogo para a lenha que a gente está carregando nessa filosofia da libertação, Ofélia. É verdade. E o texto dele, assim, ele vai construindo, por exemplo, América como consciência, que ele vai construindo a ideia de tomada de consciência, né? A necessidade de tomada de consciência para a libertação é fascinante. E ele vai falando sobre a questão da comunidade. Comunidade é aquela ideia em que seres humanos individuais vivem num processo de comunicação. Então, a comunidade, que é não só a vida em comum, mas é uma partilha da linguagem, porque se ele está fazendo uma análise histórica, né, do logos e do verbo, quando ele chega em comunidade, ele retoma essas duas ideias e vai dizer que comunidade
não é só o diálogo, mas é a partilha da linguagem. Então, é muito bacana lá em América como Consciência, quando ele vai tratar do que é comunidade. É lindo. Fiquei mais apaixonada por ele. Eu Ah, tô é trabalhando tão questões bacana. bastante parecidas, mas acho que ele tem um dado mais significativo, justamente olhar a comunidade. Na verdade, eu trabalho para os autores, mas também ligados à América Latina, quer dizer, Sim. parceiro, né? Wagner hoje faz sempre questão desses europeus, né? É um europeu, só que eu ainda estudo que eu não consigo abandonar. Quem você lê? Então, eu estou estudando Ernesto Laclau, argentino, mas eu entro do Gramsci. E aí, quando você coloca essa noção de comunidade, do diálogo, assim, é muito o que eu vejo no Laclau, mas tem um dado de uma latinidade, de uma ancestralidade, de uma coisa que é nossa, muito mais forte do que no Ernesto Laclau. Porque ele, por exemplo, não chama de demandas, né? Ele não chama de diálogo, mas ele vai falar sobre a resolução das demandas. Ficou muito mais intenso. Muito obrigada. Aliás, falando em demandas, falando em diálogo, eu queria dizer que, assim, além de estar muito feliz de ouvir vocês dois, porque eu adoro mesmo ouvir vocês dois, tem uma ouvinte muito, muito importante para mim neste seminário, nessa apresentação, porque a gente acaba levando os nossos a fazer, né, o cometer os nossos erros aos nossos acertos. A minha sobrinha, Maria Carolina, está aí vibrando e mandando um monte de mensagem para mim, dizendo que eu estou muito feliz de estar nessa aula, porque ela acabou de entrar na faculdade, está fazendo a mesma faculdade que eu fiz na graduação, né? Ciências Sociais. Eu só queria falar que eu estou fazendo Ciências Sociais graças a essa mulher linda e que eu já estou apaixonada por todos vocês, assim como eu sempre fui apaixonada por ela. E que legal. Já não vejo a hora de voltar ao presencial para começar essa vida universitária inspirada em vocês todos. Ai, que bacana. É sempre uma felicidade. E discutir filosofia, eu até falei na AFIL a semana passada, acho que foi na AFIL, que a filosofia, ela salva as nossas vidas, né? Porque a gente, lógico, a gente mergulha nesse processo de reflexão que não é fácil, né? Não é uma coisa simples. Eu gosto muito de usar a definição do Saviani, né? Que a reflexão filosófica é aquela em que você precisa ter rigor, radicalidade e uma visão de conjunto, né? E eu uso isso para fazer minhas reflexões, né? E por isso que eu acho que a filosofia salva a nossa vida, porque se a gente se deixar levar apenas pelo discurso que quer nos manter alheio, né? A gente vai entrar nos processos sempre mais difíceis de depressão, de negação da humanidade, né? De desesperança, né? Dizem que desesperançar é resistir. Eu acho que não. Esperançar, naquele sentido mais freiriano, é uma resistência hoje, né? Então, eu acho que a filosofia tem esse papel na minha vida, né? Que é essa coisa de salvar as nossas vidas mesmo. Então, é bacana quando a gente vê as pessoas querendo discutir filosofia. Eu acho genial. Pois é, e Dia dos Sobrinhos ontem, você mesma, né, fez homenagem aos seus. Imagina como é que o coração fica cheio, sabendo que ela está compreendendo, sabendo que, assim, se indignar-se é poder, neste momento, assim, esta corrente de fazer o bem é mais ainda, né? O que a gente faz essa desconstrução e reconstrução. E eu e o Wagner, a gente faz isso o tempo todo, né? A gente fala que nem duas maritacas. Genial. Muito obrigada, eu fico sempre feliz de ouvir e aprender com vocês. Costumo dizer que eu gosto de ouvir o Wagner forma e conteúdo. Então, isso se aplica a toda a filosofia, forma e conteúdo. Muitíssimo obrigada. Muito legal. Fico muito feliz com essas oportunidades, porque a gente é essa formiguinha no musguinho, né, gente? É essa coisa do todo dia, né? Como o Wagner falou, educação é militância, ser mulher é militância, fazer filosofia é militância, porque é pôr em pauta questões que querem ser, que querem silenciar, né? Querem silenciar as filósofas e os filósofos, querem silenciar os educadores e as educadoras, querem silenciar as mulheres, querem colocar as mulheres à margem. Nós somos mais de 50% da população e ainda assim somos tratadas como minoria. Então, quer dizer, para você ver que não é quantitativa a ideia de maioria-minoria, mas é uma questão de silenciamento, né? Então, esses encontros que a gente promove, né, que a gente quer discutir,
quer conversar, eles são justamente para romper esses processos de silenciamento. E eu acho fundamental a gente ter esses momentos, né? E isso foi uma coisa que a pandemia trouxe de bom, né? Se fosse só presencial, talvez a gente nem tivesse oportunidade de conversar, da gente se conhecer, né? Eu acompanho a Rosângela lá no Instagram, né? A gente está sempre se vendo, acompanho o Wagner, a gente se fala por WhatsApp, tem essas lives e tal. Quando antigamente a gente era obrigado a se encontrar lá na Universidade Federal do ABC, ou lá na USP, ou lá na Uninove, ou no Instituto Federal, e aqui não, aqui a gente pode parar aí 2 horinhas para falar filosofia, é muito legal, gente. Eu adoro. Estou muito quando feliz. encontro no Instagram, bate uma felicidade enorme. Eu falei pro Wagner que vou montar um fã-clube de Ofélia já. Não, Porque é mas muito bom te ouvir, é muito bom te aprender, assim. Parece que até o que era mais complicado, você, no auge da sua generosidade, você transforma aquilo para que os ouvintes, assim, consigam compreender. E a gente vai criando cada vez mais esses apaixonamentos. Por exemplo, discutir filosofia, a definição de filosofia que eu mais gosto, uma definição que eu vi do meu orientador, Daniel Pansarelli, ele diz que a filosofia serve para melhorar o mundo. Então, são esses trabalhos de formigas, mas boas formigas, porque formiga é um bicho extremamente forte, né, de tentar melhorar 5 minutos de alguém, 2 horas de alguém. E quando você vê o sobrinho querendo fazer a mesma coisa que você faz, nossa, dá até a impressão que eu estava fazendo certo. Um dia eu chego. É E maravilhoso. ela tá apaixonada por tudo que ela lê, então eu já tive que dizer, né, calma, não vai ler tudo na vida, porque a vida é uma só, mas, né, vai com calma que vai dar tudo certo. Ela tá mega fã do Wagner, tá adorando tudo que aparece da Fio, eu passo para ela e ela tá distribuindo para a turma dela, ela tá na Unicamp, então ela vai Ai, distribuindo que para a turma lindo. toda. Então tem outras pessoas ali. Então a gente está seguindo nessa corrente do bem, nesse fazer filosófico, militante, positivo, no sentido de libertador. E de promoção do outro, né, Rosângela? Promoção do outro, né? A gente não pode nunca retirar do outro a sua humanidade, né? A gente tem que estar para a promoção do outro, né? Não para a promoção de si mesmo, de um filósofo, qualquer coisa assim, né? Pois é, tem que colocar outro para brilhar. E falar sobre diálogo foi uma coisa que Wagner e eu conversamos bastante hoje. Sobre a linguagem, sobre aquilo que a gente leva na linguagem, aquilo que a gente produz no outro. É o doutorado dela, Ofélia. Ah, que bacana! Calma, eu ainda não defendi um mestrado. Deixa o meu orientador escutar isso, ele vai falar, oi? Oi, Dani, você está ouvindo? O Dani não está aí. Ufa! Bom, gente, olha, eu preciso... porque eu dou aula ainda hoje à noite, preciso terminar. Eu vi que tem umas alunas minhas por aí, mas não são alunas da turma com a qual eu vou trabalhar ainda hoje à noite. Então, vou deixar aqui o meu grande abraço. Será que a gente pode encerrar? Bárbara, Hugo, Wagner, tudo bem para vocês?